Sejam muito bem-vindos, meus caros, e estão oficialmente marcadas as eleições antecipadas na Alemanha. Vamos ver quando são, deixar algumas notas sobre as atuais sondagens e sobre aquilo que pode influenciar o votante comum na Alemanha em fevereiro. Vamos então ver, meus caros, esta notícia e ver exatamente o que é que se pode passar no final de fevereiro na Alemanha, nas eleições alemãs. Vamos então ouvir, meus caros, onde é dito eleições antecipadas na Alemanha formalmente marcadas para 23 de fevereiro. O presidente alemão dissolveu formalmente o Parlamento a pedido do chanceler Olaf Scholz após o colapso da coligação governamental. Como previsto, o presidente da Alemanha dissolveu o Parlamento e marcou novas eleições para 23 de fevereiro de 2025. O chanceler Olaf Scholz tinha perdido o voto de confiança a 16 de dezembro após a ruptura da coligação entre o SPD, os Verdes e o FDP, tendo como objetivo a realização de eleições antecipadas para o Parlamento alemão. Esta foi a sexta moção de confiança contra um chanceler desde 1949 e o incidente é o terceiro em que o mandato eleitoral do governo alemão termina prematuramente. Portanto, meus caros, basicamente isto não é uma situação muito recorrente do ponto de vista da estabilidade política na Alemanha. Aliás, a Europa neste momento enfrenta alguma presença de instabilidade política, vê-se em França também. E eu diria que há três eleições que são particularmente importantes para a atual situação em Portugal, e aliás isto é um dos vários resultados da globalização, em que efetivamente um acontecimento do outro lado do planeta afeta de forma direta aquilo que se passa, por exemplo, em Portugal. Eu diria que há três eleições a nível internacional que afetam de forma direta e clara Portugal. Os Estados Unidos da América, que já aconteceram e são óbvias, a Alemanha e a França. E, portanto, eu acho que estas eleições são de uma elevada relevância e vão ser interessantes do ponto de vista da reação política, tendo em conta até o poder que a Alemanha tem na União Europeia. Mas vamos por partes. Eu diria que vai haver uma reação do eleitorado do combate que está a ser feito por parte do establishment político alemão à AfD. Tanto do ponto de vista de se excluir a AfD dos debates em televisões do Estado, como, por exemplo, impedir-se que a AfD possa nomear juízes para o Tribunal Constitucional alemão. Portanto, é uma coisa muito complicada que efetivamente tem havido barreiras muito claras àquilo que é a presença da AfD tanto em debates políticos, e aliás eu considero que a AfD tem mais legitimidade para participar no atual debate político do que, por exemplo, o SPD, do ponto de vista das sondagens, por uma simples razão. A AfD neste momento apresenta-se com alguma regularidade em segundo lugar, com 20 pontos percentuais, portanto não é propriamente um partido marginal que se deva ignorar. Efetivamente ganhou as primeiras eleições num estado na Alemanha, portanto também não é brincadeira nenhuma, e ficaram obviamente em segundo lugar num outro estado, em mais dois, se não me falha a memória. Portanto, a AfD neste momento, eu acredito que o eleitorado alemão vai reagir àquilo que tem sido o combate feito à AfD ou à marginalização que se tem tentado fazer à AfD. Eu diria que a influência da realidade vai dar um grande banho de realidade ao próprio establishment político, por uma simples razão. É dizer, aquele acontecimento no mercado de Natal, apesar de se dizer que ele é apoiante da AfD e que é um grande fã de Elon Musk, eu acho que efetivamente vai pesar o facto de ele ser um imigrante e da AfD andar a avisar há imenso tempo que há uma correlação óbvia entre a imigração e a criminalidade que é feita, que a AfD não tem tanto problema em fazer. Eu diria que vai haver uma surpresa eleitoral que não é propriamente uma surpresa para mim, obviamente, vai haver efetivamente uma reação do povo alemão àquilo que tem sido a imigração e àquilo que foi particularmente o atentado. Apontam para o problema da imigração, são antiglobalistas, isso é claro, e têm alguma dificuldade em aceitar aquela que é a autoridade da União Europeia. Eu, da minha parte, partilho dessa dificuldade, quer dizer, a aceitação da autoridade supranacional da União Europeia não é aceitável para mim. Passam por cima de primeiros ministros eleitos e, aliás, atropelam completamente aquela que é a identidade dos países e, portanto, a posição da AfD sobre a União Europeia não me parece chocante. Eu diria que a AfD só pode ter essa posição precisamente porque está na Alemanha. Eu acho que há outros partidos a nível europeu que até possam querer ter esta posição, mas não possam ter esta posição porque estão numa situação muito mais fragilizada que a Alemanha não está tanto. E obviamente que a Alemanha não está propriamente no auge da produção industrial, de longe. A Alemanha já foi muito melhor a nível industrial e a nível de crescimento económico, mas a Alemanha continua a ser um dos motores europeus, um dos principais países da União Europeia e, portanto, tem esta possibilidade de serem
mesmo favoráveis à saída da União Europeia. Não sei, meus caros, vamos ver. Eu estou atento à AfD, eu tenho andado a ver algumas coisas. Não me parece que sejam, sinceramente, não me parece que sejam de extrema-direita, mas eu efetivamente tenho um bocadinho mais de precaução com a AfD por algumas coisas que eu já li sobre as bases da AfD. Mas, efetivamente, eu darei novidades quando estiver mais certo do que digo. Mas, claro, são um partido interessante do ponto de vista da imigração, do ponto de vista do combate ao globalismo e, claro, do ponto de vista do combate aos burocratas em Bruxelas. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassamos os 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.